nas guerras. Talvez indo na colocação de Bitone, usaram mais a própria NATO e outras organizações para comandar as guerras, como o próprio Iraque. Em nome da política cavalo de Troia, na ajuda humanitária. Exatamente. Por exemplo, agora no Iraque, quem está a comandar não são os americanos. Os americanos estão por detrás da própria força iraquiana que está a assaltar aquela cidade de Mossul. Então, eu olho o presidente dos Estados Unidos como... Vou olhar mais os democratas, porque eu, como movimento democrático de Moçambique, o MDM, tem maior ligação com os democratas, e os democratas eu considero como um partido mais liberal, mais diplomático, que resolve os problemas via democrático. E talvez parar por aqui. Professor Julião Kumbar, muito obrigado, Augusto Pereme. Professor Julião Kumbar, queria reagir? Sim, são dois pontos. O primeiro me veio à mente quando o Bitone estava a fazer a sua intervenção. Eu falava aqui que um dos grandes problemas das nossas democracias é que o eleitorado tem líderes que são impingidos pelos partidos políticos. Esta questão de educação que ele referiu agora, que disse, dá educação de qualidade às pessoas e depois faça-lhes participar. E até vão participar voluntariamente não precisam na vida. Campanhas, não precisa de campanhas de ninguém para fazer. Aliás, até vão às campanhas, mas para escutar as mensagens, sim, para saberem como decidir, como estamos a ver agora, por exemplo, com os americanos. E, portanto, de facto, o déficit da democracia africana resulta do facto de nós sermos maioritariamente povos analfabetos, politicamente analfabetos. Há indivíduos que até se gabam de não irem votar, por exemplo, e deixam que a decisão sobre o seu futuro seja feita por outras pessoas. E isso não é correto. E se olhar para o espectro político do nosso país, há de verificar que em cada ciclo eleitoral que nós temos, na região a norte do Rio Zambeze, por exemplo, é onde nós temos maiores níveis mais altos de abstenção. Por quê? Porque a população feminina é maior lá e a população feminina praticamente não participa das decisões políticas, apesar de haver abertura para isso. Então, eu penso que o que nós temos que aprender desta eleição americana aqui, assim, é que, de facto, para que as nossas democracias amadureçam, é preciso educar as pessoas. Porque as pessoas não estão educadas, de facto, têm medo de mudança. Dizem o seguinte, vale a pena deixarmos estes que já estão aqui e não metermos outros, porque não sabemos o que vai acontecer. E na realidade, quando se muda... Professor Kumbar, os que estão a votar no Partido Frelimo, que ganha desde o início deste processo, são analfabetos? Eu quero dizer uma coisa, a mudança, nós temos medo aqui. Por quê? Porque há exemplos de que a mudança não traz bons resultados, excetuando o caso de Cabo Verde. A mudança na Guiné-Bissau, por exemplo, não trouxe mas no caso de Moçambique, os que estão a votar são analfabetos, que estão a colocar o Partido Frelimo no poder. No caso de Moçambique, nós temos um problema mais ou menos diferente das outras situações. É que, na verdade, o povo moçambicano, do ponto de vista da democracia, está a crescer e está a crescer muito depressa. Só que os nossos partidos políticos não têm um discurso que encoraja que eles sejam indicados, não tem métodos de fazer política que encorajem que eles possam ser preferidos pelo eleitorado. Falta de políticas ou analfabetismo? A Renamo, por exemplo, tem armas e não devia ter armas. O MDM, por exemplo, usa um discurso demagógico e de mentiras. Mas isso o povo entende, percebe? O povo começa a entender. Esse país já tem, pelo menos... É inteligente o suficiente para perceber? Este povo aqui está a começar a ser bastante inteligente o suficiente para saber tomar decisões corretamente. É por isso que não é verdade que os votos são roubados. Por isso é que a nossa lei eleitoral é sui generis. Quer dizer, não há nenhum país então, que tenha uma lei eleitoral como é que se explica a falta de alternância no poder? A falta de alternância deve-se ao fato dos partidos políticos de oposição que existem neste momento ainda não terem amadurecido para conferir confiança ao povo moçambicano para escolher esses partidos para governar. Esse é o caso de Moçambique. Eu queria falar um pouco da política da educação, não é? Quanto ao nosso país, nós estamos a dizer que 49% da população moçambicana é analfabeta. É 47? 47. 47. Há uma controvérsia, né? Porque há um relatório que diz 49, o outro 47. Mas está acima de 40. Não, sim, está acima de 40. Agora, e a maioria incide na juventude dos 17, 16, 14 anos. São analfabetos. Vamos lá. Num país que
estamos há 40 anos, mais de 40 anos independentes, ou seja, estamos a falar de políticas de educação. Ou seja, a Frelimo está no poder há mais de 40 anos. Não está qual é a política que eles usaram para inverter essa situação? Estamos há mais de 40 anos. Estamos com 47% de analfabetos no país. De 2004 a 2005, se não estou em erro, adotou-se passagens automáticas. Eu sempre reprovei essa atitude. Por quê? Estamos a dizer que hoje em dia, pode me ajudar, Bitônio Viagem, nas faculdades, há adolescentes, há jovens que não sabem nem escrever. Estão nas faculdades, estão nas universidades. O professor é professor universitário, sabe bem disso. Ou seja, foi uma política que a Frelimo optou para que o povo não tivesse consciência daquilo que faz. Qual é o objetivo? O objetivo é esse mesmo. Agora- para que não haja alternância no É poder. aqui onde as coisas Para que começam... não haja alternância eu no acho- poder. Não, Sabes, a artimanha, as armas que os ditadores usam, uma das poderosas armas que os ditadores usam, é o povo não saber nada. É o povo analfabeto. E o que está acontecendo? Estás a imaginar Este povo não é analfabeto, 47% desculpa, da população. Ou seja, em cada 5 pessoas, Estamos a ser incongruentes aqui. 2 são analfabetas. Mas, desculpa, Estamos só- a ser- Mianga, estamos a Mianga, ser- desculpa, Não, vamos estamos a ser continuar, vamos incongruentes. continuar. Como é que Não, mas- vamos ter um país desenvolvido? Como é que vamos ter um país Se o povo, desenvolvido? se quase a metade do povo não sabe nada. Então, Sim, se, tá bom, não, vamos. desculpe, se a Frelimo que está no poder, o que está a fazer? Bem, Mianga, eu não vou entrar muito na politização deste debate, que, de certa maneira, acredito que está a ficar muito interessante. Mas é o seguinte, é que as universidades devem constituir espaço de formação de um homem capaz de libertar o Estado. A universidade deve constituir uma machamba, onde semeamos novas direções. Direções essas com um compromisso muito sério em relação ao crescimento e o desenvolvimento dos Estados. Se fores a fazer uma viagem sistêmica, tu vais perceber que os grandes Estados hoje hegemônicos e alguns a lutar pela hegemonia optam pela educação como a condição sine qua non para o efeito. Podemos fazer política em qualquer sítio, mas onde não deve existir politização é na educação. Onde não deve existir patrulhamento ideológico é na educação. A educação é a espinha dorsal de qualquer Estado, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico, quer até do ponto de vista sociocultural. Mas se tu estás dentro de um continente onde os regimes controlam as universidades, acredito que isto pode constituir um cancro para o próprio desenvolvimento dos Estados. É o caso do nosso país. Não, Meu não é caro, o caso do nosso eu país. não vou entrar aqui em... Eu vou fazer uma análise, enquanto que técnico de relações Não, mas também internacionais, levantou vou a fazer questão uma do análise... analfabetismo como a Vou fazer principal uma causa análise... da falta de alternância do farei poder uma análise a nas nível- democracias africanas. Farei uma análise a nível sistêmico. Deixa-me só dar continuidade. Depois vou fazer um spillover fact. Terá onde isto vai desaguar. É a teoria do funil. Meu caro, se tu pensas que controlando a universidade, isto até pode lhe beneficiar do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, isto não vai lhe beneficiar. Ou seja, o controle ideológico dessas universidades podem constituir um cancro para o desenvolvimento do próprio Estado. Porque o que é que significa o controle? É tornar as pessoas quadradas, é tornar as pessoas inaptas, é tornar as pessoas improdutivas, é tornar as pessoas uma caixa de ressonância. É por isso que eu disse que o maior espaço de liberdade que deve existir em qualquer parte do mundo são as escolas, neste caso, as universidades. É preciso liberalizar, dar independência aos estudantes universitários. Aliás, daqui a pouco, se não me engano, é dia 17 de novembro, vamos comemorar o Dia Internacional do Estudante. Mas eu, às vezes, questiono, será que há sentido para comemorar este status de estudante universitário, tomando em consideração que o seu papel, ou seja, após a sua formação, tu não consegues responder à essência daquela que constitui a razão da sua formação devido a esta politização, devido a este patrulhamento ideológico. Então, eu quero acreditar que é preciso pararmos com o patrulhamento, porque até a nível... Este patrulhamento, olha que parte da direção
e vai criar, neste caso, um impacto nos professores, o que é muito chato. E nós sabemos que quando é controlado um professor, quando é monitorado um professor, quando é tornado quadrado um professor, é claro que uma turma, neste caso nós sabemos que, em regra geral, dentro de uma sala, numa universidade, estamos a falar de há algumas universidades que tu tens 100 estudantes, algumas que tu tens 40, algumas que tu tens 30. Já imaginou se tu controlas 100 estudantes? Isto, um curso todo. Já imagina quando tu controlas 40 estudantes, como é que tu vais garantir a independência dos mesmos? Então eu acho que a nossa agenda, nós até tínhamos que nos espelhar muito nos Estados Unidos da América. Meu caro, vai aos Estados Unidos da América, nenhuma universidade é controlada do seu ponto de vista. Até mesmo nos estados onde os candidatos detêm de maior capital social, capital eleitoral, as universidades são um espaço de independência. A que se deve o elevado índice do analfabetismo em Moçambique? Bem, o elevado índice do analfabetismo em Moçambique, primeiro é que não se criam condições, para que os próprios moçambicanos não é o controlo, às vezes nem tem sido ao controle. Nós temos zonas recônditas em que para tu chegares a uma escola tens que percorrer cerca de 30 a 50 quilômetros. Diga-me, como é que tu vais motivar? A semana passada, se não estou em erro, há um jovem que morreu a caminho da escola. Ele foi à escola, quando voltava, devido à distância, não conseguia. É aquilo que eu digo, é preciso, às vezes, o processo da descentralização é muito crucial para o nível do alfabetismo. A falta de descentralização não se refere ao controle das escolas, do sistema de educação, a politização, neste caso, conforme colocou? É aquilo que eu dizer, sabe, quando nós celebramos o compromisso com as democracias liberais a partir de 1984, quando o Samora dava os primeiros passos às instituições do Bretton Woods, nós devíamos estar claros de uma coisa, de que o processo da descentralização, bem como o respeito pelo processo, ou bem como o respeito à democracia liberal, isto traria muito ganho. Mas só que a democracia chegou num momento em que nós ainda não estávamos preparados. Mas devido à imposição sistêmica, não é? Nós sabemos que o que nos levou realmente à assinatura do Acordo em Kumate em março de 84, aquilo, de certa maneira, nós queríamos sair do sufoco da crise internacional e que, de certa maneira, os problemas ambientais a nível doméstico acabaram impactuando. E nós não estávamos, na verdade, preparados para a democracia. Nós não estávamos preparados para a democracia. Mas essas imposições acabaram nos levando a celebrar as democracias liberais e não compreendemos na essência. É por isso que até hoje há este medo do regime change, há este medo, neste caso, de uma partilha, não é, do poder político. Então, para dizer que o processo da consolidação da democracia é um pouco moroso, mas esta morosidade é devido ao despreparo que o Estado moçambicano teve ao longo desses 20 anos e, nesse sentido, eu acredito que devemos ser submetidos a um processo de democratização profunda. Só com um processo de democratização profunda, muito séria, pregando e preservando, sobretudo, a educação, meu caro, acredito que estão associados ao regime. Ninguém vai ter medo da alternância do poder. Ninguém vai ter medo da alternância. O professor Julião Comando queria reagir, depois vamos à reação do Augusto Pelé. Eu quero reagir em dois momentos. Primeiro, eu quero recuperar o raciocínio que eu quase